aprovação de mal e conteúdo. A partir de amanhã, amanhã nós teremos revisão. Beleza? Só terminando aqui, né? Hoje nós verificaremos alguns pontos principais da reforma tributária, ou seja, aquilo que já está certo, já está correto, tá? Aquilo que já a partir de 2026 já começará, beleza? Nós já falamos mais a respeito. Falando sobre o Raconte, né? Até o dia 7 é a entrega do PIT, tá? Então, mandei recado hoje pela manhã para vocês, reforço que até o dia 7. Ah, professor, não vou entregar, não vai dar tempo, não entreguei, o grupo não fez, vai ter que fazer a prova. Né? Tem que fazer a prova, ou não vai tirar 7, não vai tirar 3 no desafio treinador. Beleza? Ok? Só que daí a prova é de segunda chamada, não é de primeira chamada. A primeira chamada é o Raconte, a segunda chamada é a prova. Beleza? Não precisa fazer pedido de segunda chamada na prova, só no dia vir fazer a prova de segunda chamada. Tudo bem? Entendido, pessoal? Beleza? Então, dia 7, entrega do PIT. Sobre a CPA, vence agora, no dia 8. Tá? Está lá no portal do aluno. Se 80% da turma preencher, esperamos 0,5 além da média em direito empresarial tributário e 0,5 além da média em contabilidade de instituições financeiras. Lembrando que essa questão de notas é de responsabilidade de cada professor, tá? A coordenação ela não se mete nessa questão, tá? Em avaliações das disciplinas, certo? Então, por livre e espontânea vontade, eu em direito empresarial e tributário, 0,5 caso a turma atinja 80%, e o professor Carlos em instituições financeiras. Legal? 0,5 se atingir 80% das respostas. Legal? Estava dando uma olhada hoje, nesse momento tem 4 alunos só que responderam. Tá? Bom, então, conforme o nosso calendário, hoje nós encerraremos o conteúdo, tá? Encerraremos o material para a prova e faremos a última atividade de sala de aula, tá? Amanhã nós teremos revisão para a prova e no dia 10 começarão as provas, tá? Mandei hoje pela manhã também lá no grupo um calendário apresentando todas as datas, né? Para que vocês fiquem atentos aí à organização do tempo de cada um, tá? Prestem bem atenção, não percam os prazos. Alguma dúvida? Tudo bem? Vocês estão acompanhando as notas e as faltas de vocês no portal do aluno? Estão vendo lá? Tá. Então, assim, direito empresarial e tributário está tudo em dia, as notas, estão tudo em dia também as presenças e faltas, conforme, né, a gente vem aí em sala de aula. Legal? Reforma tributária. Bom, até então, pessoal, nós vimos lá MEI, nós vimos Simples Nacional, nós vimos lucro presumido e nós vimos lucro real. Cada qual com sua característica, cada qual com as suas dificuldades, né? Cada qual também com as suas facilidades. Alguns, eu converso com alguns, eu senti que ficaram mais tranquilos com o lucro real, outros ficaram mais tranquilos com o lucro presumido. Né? É muito característica de cada um mesmo, né? Não tem que rir muitos acreditar, nossa, que terror é tudo isso, né? Que inferno que a gente está vivendo. Pois é, bem-vindo ao mundo tributário, né? Tudo isso que a gente vê mesmo é o que nós trabalhamos no nosso dia a dia. Bom, pensando em todas essas dificuldades, tudo bem o que eu vou falar. Pensando em todas essas dificuldades, os governos, que são bonzinhos, que só pensam no bem comum da população e principalmente das empresas e das contabilidades, né, resolveram mudar. Vamos mudar essa bagaça aí? Está muito tranquilo o Brasil. Vamos mudar, vamos fazer uma coisa para mudar. Vamos mudar a reforma tributária.
Vamos largar a mão de falar de Simples Nacional, de lucro presumido, de lucro real, vamos de PIS, COFINS, ICMS, vamos mudar isso aí. E aí, há um tempo atrás, isso já vem sendo discutido há muitos anos, por incrível que possa parecer. Isso já vem sendo discutido há vários e vários anos, a reforma tributária. Então não é de um ano, não é de 2 anos, já faz tempinho, né? E em cima dessas discussões, a troca de nomenclatura, né? A extinção de alguns impostos, né? Então, por exemplo, o ICMS e o ISS, ICMS, que é um tributo relacionado ao governo do estado, né? E o ISS, que é um tributo relacionado ao governo municipal, eles serão extintos. Não haverá mais o pagamento desses tributos da forma como ele é hoje, tá? Então, se nós não tivéssemos a reforma tributária, vocês iriam chegar lá no 7º período, agora, né, em curso, e estariam estudando sobre, especificamente, o ICMS e tudo que compõe o ICMS. E nós levaríamos um semestre inteiro para conversar sobre ele. Entretanto, como houve toda essa mudança do cenário tributário, a reforma tributária em si e tal, não faz mais sentido nós estudarmos algo que está praticamente entrando, praticamente não, está entrando em extinção. Né? Então, não tinha mais fundamento a gente chegar aqui, ó, pessoal, agora vamos estudar sobre ICMS e sobre as formas de isenção do ICMS, a substituição tributária do ICMS. Não tem mais sentido. Por quê? Porque isso começará a cair em desuso já a partir de 2026. Né? Então, o principal objetivo da reforma tributária é reduzir a complexidade da tributação. Veja, no papel, realmente, reduz mesmo. No papel é lindo. Quando você olha para a reforma tributária, você bate no peito aqui, é Brasil, chupa Trump. É mais ou menos esse tipo, sabe? De tão organizado que é no papel. Entretanto, na prática, quando falamos em reforma tributária, é extremamente complicado você ter algumas noções específicas de determinados itens, porque eles não se enquadram na reforma tributária. Tá? Então vocês verão no decorrer da produção de vocês que alguns itens que até então, quando nós colocávamos lá nas tabelinhas lá do lucro presumido e lucro real, era até certo ponto difícil de se encontrar. Não era assim, bater o olho e tá ali, beleza. Né? Mas agora, com a reforma tributária, realmente complicou. Alguns itens, eles começam a, digamos assim, não ser aquela facilidade de bater o olho e dizer, não, putz, é isso aqui. Tá? Assegurando transparência e provendo maior cidadania fiscal, com destaque à simplificação do processo de arrecadação sobre a produção e a comercialização de bens e prestação de serviços. Esse aqui era o objetivo que há no papel. O objetivo na prática, que não está escrito aqui, é o seguinte: gente, eu sou o governo federal, vocês são todos vassalos. Né? Olhando assim para nós, vocês são todos vassalos, vocês irão pagar todos os tributos, e nenhum desses tributos vai para o governo do estado ou para o governo municipal de forma direta. Vocês pagarão tudo para mim, e eu, governo brasileiro, doarei um pouquinho para o governo do estado e doarei um pouquinho para o governo municipal. Ah, legal, né? É assim que vai funcionar a partir de 2026. Tudo o que for arrecadado em forma de tributo irá para o governo federal, e o governo federal irá minar os governos estaduais e municipais. Qual é a chance disso dar BO? 100%. Né? Qual é a chance disso dar problema em determinados estados e outros não? 200%. Né? Nós sabemos, isso é histórico, não sou eu que estou falando. Se você pegar e fazer uma pesquisa, você vai encontrar isso. Vários estados do país hoje são privilegiados.
conforme a tributação. Vários são privilegiados conforme a tributação. Você acha que uma reforma tributária iria extinguir isso? Nunca. Nunca. Vai cada vez mais piorar isso. Significa que os estados que hoje possuem uma renda per capita maior, continuarão tendo essa renda per capita maior, mas continuarão pagando o seu imposto da mesma quantidade, se não mais. Tá? Não vamos cair em linhas sociais aqui. Tá? Nós temos, claro, estados que são mais pobres e que merecem atenção e que o país realmente precisa ajudar. Eu entendo isso. Entretanto, não da forma como é feito hoje, de assistencialismo. Né? Embora tenham ocorrido alterações em outros tributos, ITCMD, IPVA, IPTU, COSIP, etc., o foco principal foi de alterar as regras de tributação sobre o consumo. Tá? Então, tudo aquilo que realmente é consumido, né, seja através de produtos ou seja através de serviços, serão tributados de uma outra forma e essa arrecadação de tributos será repassada ao governo federal. Tá? E aí depois, de um tempinho, o governo federal pega e manda os valores para o município e para o estado. Tá? Distribui os valores para o município e para o estado. Então, antes nós tínhamos os tributos sobre o consumo, né? Nós tínhamos lá o PIS, que nós estudamos, o COFINS, que nós estudamos, o IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado, o ICMS, que é sobre o consumo de mercadorias e serviços do Estado, né? E o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, ou seja, todos os tributos sobre o consumo, conforme a sua regra, iria para o seu ente federativo, ou para o Estado, ou para o município, ou para o governo municipal. Agora, com a reforma tributária, nós teremos basicamente 3 pontos: o IBS, o CBS e o IS, ou Imposto Seletivo. Tá? Então, basicamente, as regras se resumirão aqui. O que antes nós tínhamos vários impostos, agora serão divididos em 3 únicos: IBS, CBS e IS. Tá? IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, substituirá o ICMS e o ISS com a administração compartilhada. O que significa isso? Eu sou prestador de serviço, tenho um escritório de contabilidade. Toda vez que eu emito uma nota fiscal, tá, eu vou pagar um imposto. Hoje, esse imposto vai direto para a Prefeitura de Guarapuava. A partir do momento em que a reforma tributária estiver 100% em ação, eu emiti uma nota fiscal, paguei o imposto, esse valor pago vai para o governo federal. Tá? E aí depois, em um tempo, o governo federal distribui esse valor do imposto para o município. Tá? Então esse é o IBS. CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Tá? Vejam bem, nós estudamos sobre imposto e sobre contribuição. Então, o IBS é o ICMS e o ISS. O CBS é o PIS e o COFINS. O CBS, todos os impostos relacionados, quer dizer, todos os valores relacionados ao PIS e ao COFINS, hoje, atualmente, quem paga, né, PIS e COFINS, não pagará mais esses impostos, PIS e COFINS, pagará um imposto chamado CBS. Tá? Vejam, até aí nos dá a impressão que realmente a reforma tributária vem para facilitar, né? A reforma tributária vem para diminuir um pouco a carga trabalhosa nossa. Mas, se pegarmos e fizer toda a leitura que existe sobre a reforma tributária, analisar os prós e contras, hoje, infelizmente, há mais contras do que prós na reforma tributária.
Tá? Há mais contras do que prós, infelizmente. Certo? Além do CBS e do IBS, nós temos o imposto seletivo, que é a tributação com propósito. O objetivo do imposto seletivo é diminuir o consumo de itens, tá, que prejudicam a saúde, tanto a saúde nossa, né, humanos, quanto a saúde do planeta. Então, bebida alcoólica terá uma carga tributária maior. Né? Por quê? Porque existe o problema da saúde ainda, certo? Cigarros e derivados do tabaco, existe o problema da saúde de pessoas, né, nós, e existe também a saúde do planeta. Tá? Produtos prejudiciais à saúde, bens com impacto ambiental negativo. Ou seja, todos os itens que se enquadram nesses 4 pontos aqui terão uma tributação maior. Tá? Justamente para tentar diminuir o consumo desses bens. Aí você pode dizer assim, mas professor do céu, como é que fica Prudentópolis aqui, com toda aquela região de tabaco deles? Como é que fica a região dos vinhos ali em Rio Grande do Sul, Santa Catarina? Como é que fica Minas Gerais com a cachaça? Existe uma indústria bastante grande, pessoas trabalhando e tal. Bom, tem que se reinventar. Primeiro, eles sabem que o produto que eles produzem e comercializam é prejudicial. Nós sabemos que isso é prejudicial. Nós sabemos que a bebida é prejudicial. Né? Nós sabemos disso. O álcool é prejudicial. Nós sabemos que o cigarro é prejudicial à saúde e ao meio ambiente também. Sabemos disso. Né? Então, se nós queremos que nossos filhos, nossos netos, bisnetos, enfim, tenham possibilidade de viver no mundo que nós vivemos hoje, tá? Então nós temos que tentar frear o consumo disso aqui. Tá? Então isso é o que o governo propõe. Frear como? No bolso. Já que não adianta dizer que a bebida faz mal à saúde pro camarada, então, é o seguinte, meu camarada, você quer beber, beba, só que você vai pagar mais. Né? Então, será aplicado sobre bens para tributar produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus, mas sem reduzir os diferenciais competitivos da região. Além desses produtos, a carga tributária deles maior, também haverão uma diferenciação dos bens, dos itens que são fabricados lá na Zona Franca de Manaus. Itens de eletrônica, né? Até mesmo itens da área automobilística, né? Alguns produtos são fabricados lá na Zona Franca de Manaus, mas mais especificamente itens eletrônicos. Tá? Tem uma indústria bem forte, já foi mais forte, agora já caiu bastante, mas ainda é. Tá? Então, os itens que são fabricados na Zona Franca de Manaus, por exemplo, e que são fabricados no Paraná, então, os itens que são fabricados no Paraná terão um tributo um pouco maior do que aqueles itens que são fabricados lá na Zona Franca de Manaus. Tá? Então, por exemplo, o professor Fábio fabrica placa para celular e a indústria dele é no Paraná, então ele vai pagar mais imposto do que o fulano que tiver a mesma indústria lá na Amazônia. Tá bom assim? Pois é isso aí. Definição das alíquotas, então. Então, todos os tributos, CBS é a União, ou seja, é o Brasil que estipulará, o governo federal. Tá? O IBS, cada estado fixará a sua alíquota. Então, a gente pensando e analisando tudo, pessoal, fazendo uma leitura dinâmica sobre tudo, estudando, vendo todos os cursos e tal. Pra você ter uma ideia, eu fiz 4 cursos já, além das várias palestras que envolvem aí, reforma tributária e tal. E vou dizer uma coisa para você, é muito difícil você trabalhar com isso. Muito difícil você entender, tá? Porque uma hora uma coisa, outra hora muda, já é outra e tal. Aí você nota que, na verdade, o que acontece? Troca de expressões, troca de palavras. Agora não vamos mais falar sobre ICMS, agora nós vamos falar sobre IBS. Não vamos mais falar sobre ISS, vamos falar sobre IBS. Tá?
Então, no frigir dos ovos, bem lá no fundinho, vai ficar mais ou menos a mesma coisa que nós temos hoje, porém, uma carga tributária de até 2% a mais do que nós temos hoje. Tá? Significa dizer que uma empresa hoje que paga 23%, 24%, 27% de tributo no lucro presumido no lucro real, acrescenta mais 2% em cima dessas empresas. Tá? Vai ser muito difícil, vai ter muita empresa que infelizmente vai acabar quebrando por conta disso, muita empresa. Tá? Então, num primeiro momento, e o governo espera que nos 5 primeiros anos haja um assento das melancias durante o caminhão, durante o andar do caminhão, para depois, né, que tudo estiver assentado, haja um retorno da economia. Retorno do que eu não sei, mas que haja o retorno da economia. Tá? Porém, como a gente está observando tudo que envolve aí, vai ser muito difícil. Tá? Muito difícil mesmo. Então, CBS vai ser o governo federal que vai distribuir as alíquotas. O IBS, cada estado fixará a sua alíquota. DF, né, vai ser a soma estadual e mais municipal, Distrito Federal, lá, né, que não é uma cidade, não é um estado. Então, vai ter uma alíquota específica para estado e municipal. E o IBS, cada município fixará a sua alíquota. Tá? Então, hoje, pelo menos por enquanto, não temos firmado quais serão as alíquotas. Ainda não há uma afirmação. O Paraná vai ser X%, Santa Catarina vai ser Y%, Guarapuava Z%, e assim por diante. Ainda não há isso firmado. O objetivo é que isso seja colocado a partir do momento que a reforma tributária esteja caminhando, ou seja, a partir de 2026. Tá? Professor, eu não estou estudando muito, assisti algumas palestras, mas não cheguei a pesquisar mais. Eu cheguei a pesquisar melhor. Já tem alguma porcentagem meio que definida para quanto que vai para cada estado? Não tem. Definida assim ainda não tem. Por isso que eles nos estados não brigaram ainda. Por isso que não brigaram ainda, sabe? Ainda não há nada definido. O Paraná vai ter X%. Bahia vai ter Y%. Mas quando chegar, vocês vão começar a perceber a gritaria que vai ter. Essa aqui é uma estimativa, tá, pessoal? É uma estimativa, não tem nada certo ainda. Para os tributos IBS, 17,7%. Para os tributos CBS, 8,8%. Um total de 26,5%. Se você pegar a carga tributária hoje, não sei se vocês fizeram isso, se tiverem curiosidade, de somar quanto que é a carga tributária de uma empresa lucro presumido e quanto que é a carga tributária de uma empresa lucro real, né? Vocês vão perceber que é um pouco menos que 26,5. Tem umas que chegam a 23, outras 24, né? Outras 25, dependendo do ramo da atividade, mas nenhuma chega a 26,5. Nenhuma chega a essa quantidade. Tá? Então, no primeiro momento, o empresário que olha essa tabela aqui, pensando assim, puxa, mas eu pago 23%, vou pagar 26,5%, da onde que eu vou tirar esse 3,5% a mais? Quem vai pagar essa conta aí? Nós, consumidor. Possivelmente, então, os itens, lá a partir de 2026, começarão a ter uma inflação um pouquinho maior. Por quê? 3,5% a mais em cada item. Uma média. Né? Então, o cenário, né, que pelo menos eu vejo, acompanho e tal, não é dos bons, não é dos melhores. Não. A economia, infelizmente, ao meu ponto de vista, vai sofrer e muito durante os próximos anos aí, tá? Aí você pode pensar assim, então, larga a mão, né? Vou sentar ali no meio fio, começar a chorar, ou vou embora lá para o interior do Laranjal e morar numa caverna, vou fazer alguma coisa do tipo, já que nada tá bom, já que... Mas não é assim, nós não temos que olhar o
o meio copo vazio. Nós temos que olhar o meio copo cheio. E o que é o meio copo cheio? É a gente chegar e nós, dentro da contabilidade, vender esse serviço às empresas. Mas que serviço, professor? Orientação. Veja, hoje não são todos os contadores que estão habituados com essa questão da reforma tributária. Não são todos. Tá? E eu vou dizer uma coisa para vocês, certo? Se você começar a estudar, fazer curso, ler, assistir palestras, vocês podem ter certeza que o caminho que vocês estarão percorrendo na sequência será valioso, tá? Vocês passarão por cima de quem está dormindo, por exemplo, no momento de explicação, passarão por cima de quem não presta atenção, tá? Tenho certeza disso, tá? Eu estou fazendo o meu caminho e eu espero que a partir de 2026 eu consiga entrar no mercado de trabalho da reforma tributária com uma bagagem ampla, tá? Façam isso também. Então vejam, em 2023 começou a reforma tributária. 2023. Os estudos sobre a reforma tributária. 2024 e 2025 transição, 2026 começa a cobrança teste. Então lá, a partir de janeiro de 2026, haverá já o CBS 0,9% e o IBS em 0,1% para as empresas que não são Simples Nacional. Tá? Em 2027 não haverá mais PIS e COFINS. 2028 a 2032, redução do ICMS e do ISS gradativo. E em 2033 começa o novo modelo. Ah, eu vou esperar então até 2033. Por que eu vou estudar agora? Se você esperar até 2033, você já está fora do mercado. Esqueça. Se você for esperar a começar a estudar a partir de 2026, esqueça. Você não vai conseguir. Ou melhor, faça isso. Estuda a partir de 2026. Vai ser bom para quem começar a estudar agora ou para quem já está estudando, porque você vai perder. Isso aí. Então, a reforma tributária virá para podar toda essa quantidade de contador de mequetrefe que vem para a faculdade, né, para pegar meia dúzia de explicação e fica dormindo em sala, ou que não pega nada, ou que vai nas costas do colega para fazer trabalho, tá? Pode ter certeza. Esses profissionais não ficarão no mercado. Não ficarão no mercado. Aquele que busca essa informação, principalmente da reforma tributária, vai estar bem. Vai estar bem. Agora, os outros, pode ter certeza. Seja ele profissional que esteja no início de carreira, ou seja ele profissional que esteja já com um tempinho de carreira. Beleza? Bom, vocês têm a atividade 4, que está lá no Google Classroom, e deverá ser entregue até as 21 horas. Alguma dúvida, pessoal? Que está prestando atenção? Sem problema? Vamos lá então? Vamos fazer a atividade?